Fala, turma, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Plantões, o podcast onde a gente pode falar da medicina de forma muito mais leve e descontraída e hoje um pouco mais tecnológica, porque a gente vai falar sobre como usar IA na prática médica, como a IA pode nos ajudar na prática médica. E se tem uma coisa que eu fico muito revoltado na medicina é que parece que as tecnologias chegam mais tarde para a gente tem muita dificuldade com a tecnologia, porque durante a faculdade a gente basicamente aprende muito com livros e com a nossa mão, a gente usa muito a nossa mão na prática. E isso faz com que a gente fique muito atrasado em uso de tecnologia. Quantas vezes eu lembro eu ensinando professores na faculdade a colocar um slide, a mexer em coisas muito básicas. Então, realmente, a gente tem muito a crescer e muito a ganhar com a implementação da IA na medicina e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de apresentar os dois convidados, hoje temos dois convidados muito especiais aqui. Quero fazer um agradecimento especial, como sempre, à Arco, maior consultoria financeira para médicos do Brasil, que faz com que tudo isso aqui seja possível. Vamos lá, então. Quero começar esse episódio, primeiro apresentando Felipe Loures, que é médico, fundador de uma das maiores health techs, fintechs, startups de IA para médicos. Felipe, muito bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigado. É um prazer estar aqui gravando esse episódio com você e compartilhar um pouco da minha trajetória e aprender um pouco com vocês também. Bom demais. E trouxe aqui também um convidado para lá de especial, Robson, que é um dos meus sócios lá na Arco, nós somos sócios, e o Robson é líder, ele é desenvolvedor e líder do nosso time de tecnologia. Robson, muito bem-vindo. Feliz de estar aqui. Obrigado, Vitor. Sou cientista da computação de formação, engenheiro de software de anos, e muito entusiasta de IA e menos apocalíptico do que eu era no passado, e eu quero ver se a gente troca uma ideia legal aqui sobre a IA na medicina no geral. Boa. E a gente estava conversando antes, né, Robson, que você falou que medicina parece muito com tecnologia, com desenvolvimento de software. Explica isso pra gente que não entrou na minha cabeça ainda. Tá, só fazendo um paralelo aqui, aconteceu muito durante a faculdade da gente observar muitos algoritmos e muitas situações na computação que foi inspirado justamente na biologia e na medicina no geral. O Felipe pode até falar melhor, mas a gente começou falando aqui, por exemplo, das redes neurais, que é o algoritmo na qual cria as LLMs hoje em dia, e eles são baseados muito nos neurônios que a gente tem, que fazem essas sinapses, né? Os médicos aqui podem me ajudar mais, mas além disso existem diversos outros, o algoritmo genético, que busca ali mais ou menos as funções que existem, tanto na evolução de Darwin e tudo, que é um algoritmo que vai se implementando e vai melhorando. Existe também as redes convolucionais que simulam como é que é a vista da pessoa e para poder fazer reconhecimento de imagem. Então, a tecnologia, antes da medicina conversar com a tecnologia já se baseava muito na medicina e na biologia no geral para criar os próprios algoritmos, sabe? Então, eu achei muito legal esse intermédio e é bom fazer esse paralelo aqui já desde o começo. Sabia disso aí, Filipão? Sim, isso é muito interessante. Realmente tem toda a parte de processamento de dados, né? Ela evoluiu algumas partes, igual o Robson falou da visão computacional, isso realmente vem de como funciona, né, o nosso aparelho visual, né, vem das bases da oftalmologia, da neurooftalmo mesmo, né, então é muito legal. Eu tive a oportunidade de cursar ciência de dados aqui na PUC Minas, na primeira turma de ciência de dados aplicada à saúde. Então, isso foi uma aula especial sobre esse paralelo e foi bem legal. Massa. E Felipe, me conta aí, cara, essa história de ser médico e depois fazer uma transição de carreira. Conta um pouquinho pra gente como tudo começou, sua trajetória lá atrás, você sempre quis fazer medicina, como que foi? Conta aí pra gente. Boa, Vitor. Cara, assim, a minha entrada na medicina, ela foi... eu não estava 100% certo que eu queria ser médico, isso não era algo... Eu acho que, assim, quando a gente tem, sei lá, 17, 18 anos de idade, é difícil tomar essa decisão, né? Eu ficava ali entre medicina e engenharia, eu sempre gostei muito de áreas correlatas. E acabou que eu fiz, né, e sim, me apaixonei, sempre gostei de cuidar de pessoas, isso, né, me descobri ali na medicina, fiz medicina de família, né, fiz residência, fui para o SUS, para a saúde suplementar trabalhar com gestão também, mas chegou um momento que eu via que eu precisava impactar em escala e foi quando eu fiz essa transição, foi em 2019 que eu saí da assistência e fui para tecnologia, fui para uma startup de telemedicina na época, fiquei ali 2 anos, depois fui
liderar a transformação digital em uma operadora de saúde e agora empreendendo com a VOA de 2023 para cá. E foi muito, acho que resgatando essa cabeça, essa mentalidade de engenheiro, né, sempre muito obcecado por dados, e foi no momento em que eu estava querendo realmente trazer um impacto mais amplo. E a tecnologia é o meio ideal, né, para a gente trazer esse impacto em escala, o que a gente está conseguindo fazer até o momento. Sim. Quando você fala escalar impacto, o que você quer dizer? Traduza isso aí, cara. Vamos lá. Eu trabalhava como médico de família em uma cidade do interior e eu tinha ali 4.000 pessoas, né, na minha área, né, na área de escrita ali, e de todas as idades, enfim, mas da determinada rua para baixo eu já não atendia. E inclusive era uma área que não tinha uma unidade, né, uma equipe de saúde da família de referência. E era muito divergente, assim, você olhava os indicadores de saúde de uma população que eu já acompanhava há anos, estavam muito bons, acesso muito bom, e uma rua para baixo já estava muito ruim, aquilo me incomodava demais. E escalar, o impacto é justamente isso, como que a gente consegue trazer esse impacto para mais pessoas de uma vez, né, com a mesma iniciativa, né? E isso pode ser feito na assistência direta, claro, mas no meu caso ele foi mais para a tecnologia que suporta a assistência direta, né? Então escalar impacto é mais ou menos isso, assim, algo que você está conseguindo fazer em uma escala menor, você conseguir replicar isso para um volume muito maior de pessoas, né, e levar esse impacto para essas pessoas. Entendi. E ainda sobre essa decisão, antes da gente começar a falar de IA na prática mesmo, como é que foi, cara? Porque o que eu mais tenho recebido ultimamente são mensagens de estudantes ou médicos recém-formados falando que não se encontram mais na profissão, que não faz muito feliz e que pensa em transicionar. Isso aí, essa transição te deu medo? Como que foi essa escolha? Você sempre foi seguro dessa mudança? Você sempre bancou isso ou não? Cara, sempre tem risco. Isso é algo que a gente tem que aprender a lidar, sabe? E aprender a dimensionar, assim, qual risco que a gente quer assumir para determinada fase da vida, para onde a gente anseia chegar. Foi uma mudança, foi uma transição de muito risco. Cara, você imagina que assim, minha esposa estava grávida, tinha acabado de ficar grávida, eu saí do meu trabalho e fui trabalhar. No primeiro semestre eu fazia bate-volta no Rio toda semana. Então, assim, foi uma mudança muito, muito radical. Durante uns 2 anos, eu escutei de muita gente que eu estava maluco de ter feito isso. Isso foi quando mesmo? Isso foi 2019. 2019. Há 7 anos. E assim, Vitor, o que acontece? É sempre sobre o risco que a gente está disposto a assumir para chegar em determinado lugar, né? Até hoje tem risco, né? A jornada ela tem seus riscos, né, intrínsecos e que a gente tem que saber dimensionar. Às vezes dá para mitigar, às vezes não dá, e entender o que dá para topar de risco e seguir em frente. Mas, cara, falar que foi uma transição tranquila, que eu sabia que tudo ia dar... Não teve nada disso. Foi no risco mesmo, na coragem. E é bom, porque é algo que nos motiva também. Porque você sabe que, poxa, tem um risco, qual é a forma que a gente tem de mitigar esse risco? Trabalhar duro, fazer a coisa acontecer, né? Sim. Buscar o resultado. E tive a sorte de me cercar de pessoas boas nesses anos, que me ajudaram muito e que, poxa, contribuíram muito com a minha formação, com o meu crescimento, meu desenvolvimento. E eu acho que é isso, assim, todo mundo que tem essa vontade de transicionar de carreira, né, da área médica, assistencial, para alguma outra área correlata da saúde ou tecnologia, eu sempre incentivo, porque assim, eu sei que a medicina ela não é para todo mundo, inclusive para mim chegou um momento que para mim já não estava fazendo mais sentido aquela rotina, e existem caminhos. Sim. Isso que é legal, assim, tem caminho, tem lugar, tem... A nossa mentalidade, né, do médico, ela é uma mentalidade muito interessante, assim, para várias áreas de mercado, né? A
A gente estava falando agora de tomar decisão baseada em evidência, né? Antes da gente começar a gravar. Então, assim, isso é algo muito interessante, assim, o médico ele já tem essa coisa da evidência, da estatística, isso já faz parte do raciocínio, então tem muita coisa legal para produzir fora da assistência e inclusive gerando impacto. Sim, legal. E até uma curiosidade, não dava para ficar com um pezinho na assistência e um pezinho fora? Ou... Isso eu acho difícil, tá, Vitor? Aí é questão de foco, eu acho bem difícil a assistência dividir essa atenção, né, o tempo, principalmente se for para empreender e empreender em algo que depende exclusivamente, né, da gente no começo. Quando você tem time, tudo é bem diferente, mas em outros casos, manter o pé na assistência pode ser estratégico, pode ser que, poxa, o meu trabalho na assistência eu utilizo ele como complemento, como alavanca, depende muito de cada cenário. Agora, assim, se for para, cara, quero empreender, montar uma empresa de tecnologia para... Aí, não tem jeito. Não, aí não dá. Imaginei. Boa, vamos lá. Então vamos falar de IA. E antes de eu te perguntar como usar IA na prática médica, eu queria até que você explicasse pra gente, Robson, o que é IA, cara? Porque assim, vamos supor aqui que quem está nos ouvindo realmente ouve muito termo, IA, mas o que é IA? É recente mesmo? Como é que você definiria inteligência artificial? Vamos lá, então. Depois eu posso passar a palavra para o Felipe, ele pode entender até mais que eu. A gente usa intermédios de outras IAs, mas especificamente na Arco a gente não usa. Mas se for fazer um paralelo, IA é uma coisa até antiga, assim, lá da década de 50, mais ou menos, já começou a surgir os algoritmos que têm semelhança com os neurônios e tudo, que a gente chama de perceptrons. Inclusive, quem criou não foi nem um cientista da computação, nem engenheiro de software, foi um psicólogo, que já entendia como é que funcionava o intelecto do pessoal e tudo. Então, em 1950, ali por volta do ano 2000, começou a aparecer algoritmos que estavam começando a superar humanos, que era uma coisa que a gente imaginava que seria impossível quando... esqueci, mas foi um algoritmo da IBM que criou o algoritmo que venceu o Garry Kasparov no xadrez. O xadrez é uma coisa que existem combinatórias... Deep Blue, exatamente. Combinatórias, sei lá, milhões de combinatórias, e um algoritmo foi capaz de superar um cérebro humano nisso, e provavelmente um dos melhores, né, do xadrez. Para aí sim, em 2017 ali, começar a aparecer tudo isso a termos industriais, o ser humano, o afegão médio, assim, não tinha acesso a esse tipo de inteligência artificial. Até que em 2017, um grupo de pesquisadores do Google apareceu com os Transformers, né, que é o tipo de algoritmo que permite escalas computacionais menores começarem a fazer treinamento de modelo e tudo. Então foi a partir dali, até 2022, que foi quando apareceu o primeiro ChatGPT, que o mundo explodiu, assim, com alguma coisa que você manda qualquer pergunta e ele devolve a resposta contextual com base no que você falou. Mas, basicamente, o que a IA faz, e a LLM, que é o Large Language Model por trás da IA faz, é calcular a probabilidade da próxima palavra aparecer, visto todas as outras anteriores. Então pode parecer que ela pensa, mas no final das contas é um grande completa-palavras, né? Ele vai olhar os tokens, que são pequenas unidades que existem ali de caracteres, de letrinhas que existem, olha todos para trás e calcula a probabilidade da próxima acontecer. Então, no final das contas, não é muito bem um pensamento, ela não pensa assim no final das contas, ela só traz a probabilidade da próxima palavra aparecer. Por isso que muitas das vezes ele não é exatamente assertivo, com base em modelos grandes e que trazem muitas informações. Mas se for treinado da forma correta, pode trazer a melhor resposta possível de forma estatística, não de forma heurística, né, a verdade absoluta com relação àquilo. E queria saber com vocês lá na Avô, Felipe, como é que vocês tratam a IA, assim, num ritmo grande? Eu vi que vocês têm a Charcot lá, se quiser explicar um pouco mais sobre também, tem interesse genuíno nisso aí, cara. Legal. E muito boa explicação. É interessante, assim, que o pessoal veja que IA é algo que já está aí há muito tempo e que avanços e saltos recentes que destravaram, né, possibilidades de uso que antes não eram possíveis, né, em escala principalmente, né. Na Voa a gente trabalha principalmente com IA generativa, olhando assim para o nosso core, para o nosso produto, né. Ele é um produto baseado em IA generativa, e aí tem vários modelos aqui que a gente tem modelo de áudio, né, ou seja, que faz o reconhecimento do áudio e transforma aquilo em texto, né. Tem modelo de texto também que pega texto A e transforma em texto B, né. E a gente trabalha também no back-office, assim, com
modelos também de avaliação, né, modelos de classificação, que aí é para a gente fazer acompanhamento de performance dos nossos modelos que estão em produção, né? Então a gente usa IA para avaliar IA também. Então, e claro, Você falou alguns tipos de IA, porque você falou IA generativa. O que seria uma IA generativa? Só traduzindo. Tá, a IA generativa é essa que o Robson estava explicando, que surgiu a partir da arquitetura dos Transformers, né? Uhum. Que ela consegue fazer a geração de novos elementos a partir de um elemento de entrada. Pode ser texto, pode ser áudio, pode ser vídeo. Entendi. Né? Então, ela produz um output, né, com base em um input. E aquele output é o que o Robson estava falando. Ele parece que é um pensamento, mas na verdade ele é probabilístico. Sim. Né? É por isso que tem as alucinações, né? Porque a probabilidade de ocorrência de um token, de uma palavra X aqui, por menor que ela seja, ela existe. Sim. Em uma hora ela vai acabar aparecendo. Exatamente. Né? A gente minimiza ao máximo. A alucinação, por exemplo, é algo inerente, né, à IA generativa por conta disso, por ser probabilístico. Se fosse 0 ou 1, né? É tipo um completar a palavra do iPhone ali, né? Se você digitar o céu provavelmente vai vir um azul ou nublado, enfim. A probabilidade dessa palavra aparecer com base em todo o treinamento dela, sei lá, 60% é azul. Muito provavelmente ela vai escolher o azul. Então o céu é azul, é o completar que ela faria, Entendi. entendeu? E aí até na medicina isso existe também, com base no que até eu e o Vitor fizemos ontem. Se quiser falar um pouco mais do experimento que a gente fez ontem na Voa. A gente estava testando o aplicativo da Voa, né? Então a gente simulou uma consulta, eu e o Robson falando que tinha caído de moto, e aí eu fui perguntando e fui descrevendo o exame para IA da Voa, e aí ele gerou todos os documentos médicos, e depois o Charcot entrou em ação. Eu fiz algumas perguntas, perguntei qual tipo de tratamento seria o mais provável frente a tudo que eu descrevi que era uma fratura com traço articular, que era uma fratura com cominuição. Isso são critérios que levam para o tratamento cirúrgico. E foi o que ele entendeu e falou assim, olha, o melhor tratamento é o cirúrgico, e ele me deu as opções de tratamento cirúrgico. Ou era percutâneo, ou com placa volar, placa dorsal, fixador. Foi me dando opções e qual que era ideal para cada cenário. Foi mais ou menos isso que a gente fez. Foi bem legal. E vai trazendo as referências, né, toda a evidência que fundamentou aquele raciocínio, muito legal. E é interessante porque esse uso, né, Vitor, é o que a gente estimula, que é preencher um gap no raciocínio, né? E não aquela coisa de delegar o meu raciocínio clínico inteiro para IA e falar, o paciente é esse, qual que é o diagnóstico, qual que é o tratamento, né? Sim. Não é bem por aí, porque, poxa, a gente precisa aplicar o nosso juízo crítico, o nosso juízo clínico, para ela dar os melhores resultados, né? Cara, eu posso aterrissar isso na pergunta? Porque eu sou programador, e a programação tem muita semelhança, conversa muito com IA generativa. Porque a gente pede lá algo para inteligência artificial e ela devolve para a gente o código, a gente revisa e aceita. E aí, a medicina, e até com o que a gente viu lá na Voa, pode acontecer isso. Sentou, eu e o Vitor, assim, e eu escrevi para ele um caso. Falei, Vitor, XYZ, caí de moto, tava na velocidade tal e tudo. Beleza, todas as informações. E no final a gente perguntou lá pro Charcot, falou, Charcot, dado esse caso aqui, o que é o diagnóstico, ou qual que é a solução que você traz para esse caso? Olha, o diagnóstico XYZ, e aí basicamente um médico tem a possibilidade de aceitar ou recusar isso. Sim. Em qual momento um médico se torna, não obsoleto, mas ele se torna desnecessário nesse fluxo, tendo em vista que se ele só aceita tudo que a IA fala, é até uma discussão que a gente estava tendo, me parece que é possível eliminar o intermediário nesse meio do caminho, entendeu? Qual que é o modus operandi do médico ideal para ele não ser substituído por uma IA? Legal. E isso conecta com o que a gente tem visto, até que você trouxe, né, da divisão apocalíptica da IA, né? Teve um estudo que foi publicado semana passada, foi uma pesquisa do Datafolha, né, que eles repetiram perguntas para brasileiros sobre medo da IA de substituir no trabalho, o quanto acha que a IA pode impactar. E o que a gente viu da última pesquisa para essa, uma redução dos brasileiros que acreditam que a IA pode substituir ele no trabalho e um aumento da percepção de impacto positivo. Então, acho que essa coisa apocalíptica está passando realmente, né? E a questão de substituir o médico é muito assim, o que o médico traz, né, para o processo de cuidado de um paciente? O médico traz
o juízo crítico, ele traz a inteligência clínica, ele traz a sabedoria de como conduzir uma conversa, de qual hora perguntar, de como perguntar cada coisa. Do que é importante. Exatamente. Na medicina de família tem uma coisa que é assim, você não pergunta se o paciente está tomando o remédio, você pergunta como que ele está tomando. Entendi. Você entende? Essas coisas, porque no fim do dia é extrair informações, saber a informação certa para a gente processar aquela informação e chegar em conclusões. Né? A IA, ela amplia sua capacidade de raciocinar, de tomar boas decisões, ela não substitui o cuidado. Isso para mim é muito claro, sabe? O paciente ele não se sente cuidado por uma IA, né? Quanto ao médico permitir que a IA, né, tudo que a IA sugerir, ele passa para frente, primeiro que isso tem uma implicação ética importante, né? Isso a gente deve trazer. O CFM libera? Sim. O CFM tem uma resolução que foi publicada agora em fevereiro, e ela passa a valer em agosto de 2026 agora, que é a 2454. Essa resolução do CFM, ela traz que o médico ele é o responsável por tomar decisões que impliquem no cuidado do paciente. Isso é papel do médico. A IA, ela é apoio, ela não é substituto. Então, assim, se eu estou atendendo um paciente e a IA me fala uma coisa aqui e eu pego aquilo ipsis literis e uso para o meu paciente, eu tenho a obrigação de informar ele. Inclusive, ele tem o direito de saber. Isso está lá na resolução. Justamente porque o papel do médico não é pegar aquela informação da IA, acreditar e passar para o paciente. É pegar aquilo, criticar, falar, poxa, tá, de onde que ela tirou isso? Vai lá no artigo, olha. Não, realmente. E aí sim ele tem uma conduta muito mais sólida, né, para tomar com seu paciente. Eu não vejo um cenário de substituição. A gente estava falando aqui de paralelos, né, da engenharia de software com a medicina. Eu tenho um paralelo que é muito forte, que é a medicina com a aviação, né? Isso é um clássico, né? Cirurgia segura, enfim, tudo vem dos checklists, né, da aviação. E a aviação, eu vejo que ela, mais uma vez, ela está antecipando a medicina, que é nessa integração homem-máquina, né? Se a gente entra num avião comercial aqui no aeroporto de Confins e a comissária fala, hoje não vai ter piloto, não vai ter copiloto, vai ser a máquina que vai tocar o avião, mas fica tranquilo que a máquina... Eu também desço. E se o comandante fala, bom dia, senhores passageiros, o computador de bordo aqui deu pane, mas pode ficar tranquilo que eu conheço a aeronave, tá? Eu vou decolar e vou pousar. Eu desço também. Eu também desço. Entendeu? Eu concordo. Então é isso, é para esse lugar que a gente está indo. Homem e máquina, né, sendo o melhor dos mundos, entregando a melhor performance e a maior segurança, inclusive. Né? Então a gente está evoluindo desse binômio médico-paciente para essa tríade, né, médico-paciente e IA. Sim. Pode falar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: nenhum humano é melhor que uma IA, mas nenhum IA é melhor que um humano com IA. Exatamente. Perfeito. Faz total sentido. Perfeito. E aí, sobre substituição, eu quero entender melhor como usar na prática, mas sobre substituição, ainda é um medo. Substituição total nunca vai acontecer, mas será que não tem algumas especialidades que vão sofrer um pouco mais e talvez diminuir o número de médicos necessários? Por exemplo, radiologia. Quando você vai laudar uma ressonância, uma TC, algum exame de imagem, você precisa observar padrões. Então, existe uma anatomia, existem padrões de referência clássicos, e se alguma coisa foge daquele padrão, a pessoa que está laudando, até onde eu entendo, né, a pessoa que está laudando vai, não, aqui tem uma calcificação, aqui tem uma obstrução, aqui tem isso, aqui tem aquilo, esse músculo está rompido, esse tendão. Então, é basicamente identificar padrões, e pelo que eu entendo de toda a conversa de IA, a IA é muito boa para identificar padrões também. Então, será que eu não preciso de menos radiologistas e eu posso ter poucos radiologistas usando IA para otimizar esse tempo e ainda ser mais assertivo? Será que não vai substituir pelo menos uma parcela? Aí eu penso no seguinte, Vitor, será que a gente já consegue contemplar toda a demanda real de radiologia que existe no sistema de saúde? É muito isso, assim, acho que a gente nem chegou a dar acesso a todo mundo, para todo mundo, a serviços de saúde. Então a gente não sabe nem qual que é a real demanda que a gente tem, sabe? Com certeza os profissionais que
3 décadas atrás faziam, sei lá, vou chutar 20 laudos por dia, hoje ele faz 100 laudos por dia. Isso é fato, a tecnologia, ela aumenta essa capacidade, aumentando a qualidade, né? Mas eu olho muito para o outro lado, assim, será que isso não é justamente o que vai destravar um cuidado de qualidade geral, em escala? É isso. Entendi. Eu sou um pouco mais apocalíptico quanto a essa aí das imagens. Durante a faculdade eu fiz, inclusive, um sistema que fazia identificação de dado uma pinta, fazia ali a máscara e tudo, e tentava identificar se aquilo ali era um melanoma ou não, sabe? E a gente teve uma assertividade muito boa, a gente fez como é que eu vou explicar? Num banco de dados na qual já estavam todos classificados, então a gente tinha várias pintas lá, não sei o nome correto disso, mas... e aí a gente já sabia qual era melanoma e qual não era. E aí o algoritmo que eu desenvolvi, o Keras, de fato, não era usando IA LLM, né? Era de fato no Python ali tudo, teve uma taxa de assertividade de 77%. E eu investi um semestre nisso, sabe? Talvez se fosse mais tempo, poderia ser melhor e tudo. Mas a percepção que eu tenho disso, Felipe, é que a IA, principalmente em questão de imagem, que é uma coisa que não necessariamente leva em conta a soft skill, né? Que foi o que você descreveu. Eu não sei, eu temeria um pouco se eu fosse um profissional. A pessoa não precisa acertar todas as vezes. A IA não precisa acertar todas as vezes. Ela só precisa acertar mais que o humano. Mais que o humano. Esse é o fato. Assim, se for para escolher uma que vai ser mais impactada, é a radiologia. Eu escolho ela porque realmente... mas quando a gente vai no extremo da radiologia, que é o exemplo extremo, assim, eu ainda acho que a gente sempre vai continuar precisando de radiologistas. Ainda mais no Brasil, né? E eu tenho um conhecimento raso sobre isso também, não sei exatamente como é que funciona a linha de raciocínio, pensamento exato, só que se o seu trabalho reconhecer padrões, muito provavelmente a IA vai fazer melhor coisa. Entendi. E inclusive, dando recado para os dermatologistas aqui, eu achava que só radiologista ia ser parcialmente substituído, agora, se o dermatologista achar ruim a substituição, é só reclamar com o Robson. Mas o dermatoclínico já tá raro, né? Exato. É muito pouco, né? Tá todo mundo indo para estética. Então, é isso aí. Tá, entendi. Mas beleza, e aí, como que a gente vai usar IA na prática? O médico comum acabou de formar, começou a dar plantão, abriu o consultório, tá fazendo a residência, quero usar a IA para ser um médico mais inteligente, para otimizar a minha rotina. Como que ele pode usar na prática? Boa. Bom, primeiro entender assim que IA é uma ferramenta, né? Esse é o primeiro ponto. Entender que IA é uma ferramenta e, como toda ferramenta, a forma como a gente utiliza faz toda a diferença no resultado, né? Assumir uma postura de abertura para o novo, isso é fundamental, né? Eu vejo colegas que chegam muito, sabe, travados, já cheio de receio, assim, qualquer coisa que acontece já se assusta, sabe? Calma. Relaxa, calma. Aquilo ali é só uma máquina processando dados para a gente, não é nada mais do que isso. Vamos lá, escolha de ferramenta. Escolha ferramentas que são validadas, ou seja, que já estão em mercado há algum tempo, ferramentas que sejam específicas para a saúde, isso é muito importante trazer. Então, cara, beleza, usar ChatGPT para responder um e-mail, ok. Fazer um relatório. Mas mesmo relatório, tudo que tem relação com a parte clínica, é melhor utilizar ferramentas específicas. Porque detalhes clínicos mudam todo o resultado de um relatório. Às vezes você vai ter 20 relatórios bons ali no ChatGPT, no Claude e tal, mas quando você usa o 21º, né, você está usando uma especializada em 20, 1,50 que vai ter a diferença grande e que, poxa, para um paciente isso faz muita diferença, né? Para o paciente é 100%, né? Então, diga, Robson. Posso corroborar o que você está falando? Usar o modelo certo para a sua atividade que você está querendo é essencial. O programador usa o Cloud Code, que foi treinado para isso, e é aquele negócio probabilístico. Se todos os tokens anteriores foram treinados com o artigo que você precisa, com a informação acadêmica que você precisa, a probabilidade do próximo token, ou seja, da resposta estar certa, é muito maior do que modelo genérico. Isso aí é indiscutível em assertividade usando IA, sabe? Tá, mas aí, como escolher essa IA específica, essa ferramenta específica, e tem como eu usar mais de uma? Por exemplo, tem uma que é boa para isso, tem outra que é boa para aquilo, como que eu escolho? Bom, assim, eu vou separar em categorias, né? A gente está falando aqui de transcrição, ou seja, IA para escrever para mim, para não ter que ficar digitando ou escrevendo durante a consulta.
IA para suporte clínico, né, que é isso que a gente estava falando, para tirar uma dúvida, né, e para outras tarefas clínicas administrativas. Então, calcular um score, gerar um relatório para o meu paciente. O ideal é você ter tudo integrado em uma ferramenta só. Por quê? O caso clínico do paciente, se a gente dá isso como input para a IA, ela tem uma assertividade muito maior do que se eu tenho que ir lá e escrever o caso clínico na mão. Então, se eu uso, por exemplo, um ChatGPT, um Open Evidence, e eu quero tirar uma dúvida clínica de um caso que eu estou atendendo ou que eu acabei de atender, se eu vou lá e escrevo o prompt, eu já enviesei. Eu já estou levando as minhas percepções daquele caso clínico. Né? Então eu já estou direcionando. Às vezes a gente deixa coisas para trás e que a gente esqueceu que aquilo que eu deixei para trás ia ter um impacto gigante na resposta, ia mudar a resposta completamente. Sim. Né? Então o ideal é ter isso tudo integrado em uma ferramenta única. Né? Que é o que vocês estão fazendo lá na Voa. Isso. Esse ponta a ponta é o que guarda a coerência clínica, ou seja, esse dado clínico ele tem importância durante toda a jornada, até para tarefas administrativas. Então, se eu vou fazer, por exemplo, vou agendar consulta para os meus pacientes pelo WhatsApp usando um agente de IA. Se esse agente não tem toda a história clínica do tipo assim, ele vai estar agendando como se ele estivesse agendando para uma revisão de carro. Seria a mesma coisa. E não é a mesma coisa, a gente sabe que não é. Um paciente em pós-operatório, ele pode estar com uma infecção de sítio operatório e você precisa ver ele naquele dia, né? Então tem coisas que são próprias da saúde que a gente tem que ter muita atenção quando a gente vai escolher IA. O mais importante é colocar a mão na massa, testar de verdade, sabe? Sem receio de aquilo, me substituir. Gente, nesse caso aqui, a gente está falando de ferramenta que vai te amplificar, né? Entendi. E a verdade é que, se a gente for ver a substituição, os médicos que não usam IA vão ser substituídos pelos que usam IA. Claro. Né? Essa é a tendência, né? Sim. Mas aí, beleza, na prática, o médico está lá atendendo uma consulta no plantão ou atendendo uma consulta no consultório. O paciente está na frente dele. Quero testar uma IA agora com esse paciente. O que o médico deve fazer? Botar o celular para gravar, abrir uma IA ao mesmo tempo para ela ouvir a consulta? Como é que funciona isso? Não, entrar na Voa, né? Criar uma conta na Voa. Exato. Ele vai simplesmente clicar ali e começar a gravação, aquilo começa a captar o áudio, e aqui tá tudo em conformidade com LGPD, com a resolução do CFM também. Então, ele começa a capturar esse áudio, já começa a transcrever, e o legal é que no final ele vai separar e vai deixar apenas aquilo que tem interesse clínico. Então, se a gente falou de futebol, se a gente falou que tá frio em Belo Horizonte, ele não vai trazer aquilo. A não ser que eu fale, por exemplo, que o tempo frio, sabe, tá me prejudicando, que eu senti que eu tô tossindo por conta do frio. Aí sim, aquilo tem um contexto clínico e vai aparecer. E legal que ele vai redigir no final uma coisa que a gente percebeu, né? O Vitor fez ortopedia. Às vezes um colega que formou na mesma faculdade, na mesma sala do Vitor, fez ortopedia na mesma residência que ele, eles escrevem de formas diferentes no prontuário, certo? Cada um gosta de escrever de um jeito. Então, por isso que a gente tem a opção de personalizar também o registro, né? A gente viu isso muito cedo, que, poxa, eu quero escrever do meu jeito, né? E é legal que ele traz em termos técnicos, escreve melhor do que eu. Assim. Deixa eu dar meu exemplo, então, porque eu também sou usuário da Voa, e aí como é que foi quando eu fui usar a primeira vez? Eu aprendi, vocês me explicaram muito como é que funcionava, e aí, essa questão aí de prontuário, de como cada um tem um jeito de escrever, eu mandei lá para ele o meu prontuário padrão. Olha, minha consulta de pronto-socorro, eu escrevo isso, isso e isso, e vou escrever aqui uma padrão, como se a pessoa tivesse com dor na perna. Beleza, tá com dor na perna, teve uma fratura ou não. O meu prontuário é exatamente esse aqui. Beleza, esse é o meu modelo que eu uso para todas as minhas consultas de pronto-socorro. Tá bom. E aí, deixei gravando pelo celular, abri lá o aplicativo da Voa e o paciente chegou. Era uma paciente que estava... A primeira vez que eu usei foi uma paciente que estava com dor no ombro.
Aí eu fui conversando com ela, realmente ele exclui completamente essas coisas. Ah, doutor, que tá cheio hoje, né? Nossa, demorei a ser atendida. Tipo assim, isso não apareceu no registro do prontuário. E aí ele condensa e deixa exatamente no meu modelo de prontuário. E aí uma coisa que foi muito legal é durante o exame físico. Por quê? Óbvio, não tem câmera vendo o que eu estou fazendo no exame físico, mas eu ia descrevendo, porque eu já tinha aprendido que tinha que ser assim, eu ia descrevendo o meu exame físico. Então, eu falava assim, olha, o arco de movimento do ombro esquerdo está completo, a flexão anterior vai até 100 graus, ela está com dor na rotação interna, a rotação externa vai até 30 graus. Fui descrevendo isso em voz alta, ele foi ouvindo, e escrevendo exatamente da forma como eu escrevo o exame físico também. Chegou no raio-x, eu falei, olha, aí o paciente nem percebeu, mas depois eu falei para ele, depois eu vou explicar essa parte. Falei assim, olha, eu estou vendo aqui no raio-x da senhora, estou vendo que as estruturas ósseas estão bem preservadas, não tem um aumento de partes moles, está tudo bem, não teve fratura, provavelmente foi uma contusão, blá, 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 expliquei. E ele já também colocou isso no prontuário, inclusive com o CID, depois eu conferi, era o CID certo, beleza. E aí eu falei assim, ó, vou passar para a senhora tal remédio, tal remédio, tal remédio, vou te afastar 3 dias e pronto. Aí ela me pediu ainda um relatório lá pro INSS, sei lá. E falei, beleza, aí ainda quero e vou te entregar esse relatório. Basicamente o que o aplicativo fez, a IA fez, foi registrar todo o prontuário para mim, ele fez a receita para mim, fez o relatório e fez o atestado. O que eu tive que fazer, basicamente, foi copiar do aplicativo e colar no prontuário do hospital. Isso me poupou muito tempo e eu não digitei uma palavra durante a consulta inteira. Então, assim, minhas percepções, né? Você consegue ficar muito mais próximo do paciente. A comunicação melhora, né? A comunicação verbal melhora. Porque é muito chato, cara, de verdade, você ficar... Porque, assim, já é muito volume de paciente num plantão, por exemplo. E se você digita tudo depois da consulta, primeiro, vai te tomar tempo e os pacientes estão lá esperando. E se você consulta se você vai escrevendo durante, o paciente vai ficando sem paciência e ele não se conecta com você. Então é chato também isso, porque você está lá digitando, beleza, olhando para o computador e o paciente lá com dor e querendo criar uma conexão e você não olha para ele. Então a minha percepção sincera mesmo foi isso. Toma menos o meu tempo e facilita a minha conexão com o paciente. Então, aí além disso, nesse eu não usei, mas eu sei que eu poderia usar o Charcot na hora e perguntar, para tendinites do manguito rotador, qual que é a linha principal de tratamento hoje? Tem alguma evidência mais atualizada? Então, usei dessa forma. Teria alguma outra coisa que eu poderia fazer e o que você achou, assim? Tá ótimo. O relatório você poderia ter feito direto no Charcot também, fica muito bom. Tá. Toda justificativa de exames, procedimentos para convênio, né? Aquela coisa que às vezes a gente manda para convênio, glosa e volta. Tudo isso o Charcot faz muito bem. Porque ele pega o caso clínico, às vezes tem DUT, às vezes tem, né? O que tem legislação, o que tem DUT, ele vai lá e justifica com base nos critérios certinho, fica muito bom. Tá. Cálculo de scores, então ele calcula mais de 100 scores clínicos, e aí é com base, aí é programático, tá? Ele tem uma tool que faz isso programaticamente, fica muito bom também. E o que você falou de criar o modelo, de criar o seu modelo de documento, de registro, já dá para você fazer isso direto no Charcot também. Entendi. E ele já cria, ele interage, pergunta, mas isso você gosta como? Isso aqui eu posso fazer assim? Não, beleza. E ele já salva na voa. Ah, tá. Então, no Charcot, e aí ele usa para as próximas. Ele usa para as próximas. Massa. Tem algumas funcionalidades bem legais, que é de fazer upload de documento também, de PDF. Então o paciente traz aquele tanto de exame, ao invés de eu digitar ou falar em voz alta, eu faço o upload daquilo, ele traz laudo de ressonância, de TC, eu só tiro foto do laudo, não da imagem, tá? Do laudo, que aí ele extrai o texto, e eu não tenho que ficar falando, não tenho que ficar digitando. Eu posso dar uma dica para médico também, não vai muito na função operacional da coisa, mas muito provavelmente se eu fosse médico agora, com o meu raso conhecimento que eu tenho em marketing e o meu um pouco menos raso conhecimento que eu tenho em programação no geral, se eu fosse o médico, e essa é uma dor que eu vejo muito lá na Arco, que é, eu quero encher consultório. Às vezes eu quero deixar de dar plantão, quero começar meu consultório e tudo, eu investi fortemente em criação de conteúdo, pode parecer outdated, mas conteúdo em blog. Porque conteúdo em blog é lido por IA.
Então, por exemplo, se eu fosse um ortopedista que queria abrir um consultório, eu ia fazer lá, cara, eu ia todo dia ia publicar alguma coisa no meu blog, alguma coisa que fácil da IA ler, né, porque ela tem que ser acessível pelas IAs, alguma coisa falando de um tratamento, às vezes alguma coisa mais genérica, tipo, estou com dor no ombro, o que fazer? Pode parecer simples para o médico, mas quando alguém, e hoje em dia mais do que nunca, as inteligências artificiais estão sendo usadas como mecanismo de busca, se algum dia alguém pesquisar na inteligência artificial lá, no cloud, ChatGPT, que seja, estou com dor no ombro, o que fazer? Se a IA, e muitas dessas têm essa função, pesquisar na internet e varrer vários sites para buscar, e ele por acaso cair no seu e recomendar, tem grandes chances dele mandar o link também. De onde eu tirei isso? Tirei desse link. E aí a pessoa pode ir para o seu site, lá no finalzinho você deixa seu número de telefone, alguma forma de contato e tudo. Então, na Arco aparecem pessoas que vêm para a gente através do ChatGPT, porque a gente foca bastante em blog e tudo, então tem algumas coisas lá que estão escritas na web, e se eu fosse um médico hoje em dia que quer explorar alguma outra área, às vezes o Instagram está meio saturado e tudo, eu faria blog, inclusive vence um problema que alguns médicos podem ter, que é, vou ter que ir lá colocar cara, gravar vídeo, não sei o quê. Eu enxergo hoje em dia que existe mais oportunidade em você fazer um blog, criar informação de qualidade, não adianta você ir lá, jogar no ChatGPT, copiar e colar no seu blog, às vezes trazer alguma experiência pessoal que você teve e tudo, senão, de novo, você pode cortar um intermediário se você fizer isso. É alguma coisa que vem genuinamente de você, de algum conhecimento que você criou e você elaborou com a sua criatividade e tudo. Blogzinho simples, escreve lá, manda, que a próxima vez que alguém pesquisar, e o número de pesquisa é cada vez maior, usando inteligência artificial, a IA pode ler seu blog e recomendar com seu link. E aí muitas pessoas vão aparecer com base no ChatGPT. Essa é uma das estratégias usando IA, além do operacional, que eu enxergo que pode ser muito útil. Blog pode parecer outdated, mas eu acho que vai fazer sucesso, cara. Cara, mas geração de lead é um desafio também, né, para os colegas. Isso está muito em alta. GEO é algo que o pessoal está discutindo muito, né? Isso aí de como que eu torno a minha presença relevante para os mecanismos de busca baseados em IA. Sim. Muito bom, Robson. Acho que é um outro ponto assim da jornada, mas que os médicos hoje têm que ter isso em mente. Assim, o colega ele tem que entender que eu preciso gerar lead, eu preciso entender qual que é o meu perfil de paciente ideal, preciso, né, trabalhar isso para realmente entregar um melhor cuidado e para eu ter o meu espaço, né, dentro de um mercado, ter a minha relevância também dentro do mercado. Muito bom essa dica aí. Se eu tivesse no mercado, eu seguiria. Tá? É uma boa vírgula, tá? Quem quiser pesquisar é GEO, Generative Engine Optimization, que aí você consegue ser recomendado pela IA, e vai trazer lead de forma orgânica. Você não precisa pesquisar e as pessoas vão chegando no seu consultório procurando seu serviço. Nós já tivemos, acho que algumas dezenas já de assinantes vindos de IA? Sério? Pois é, eu peguei essa transição entre o paciente que checava no Google antes. Então, assim, durante a faculdade, logo depois, o paciente já chegava falando assim, doutor, eu olhei no Google, o que eu tenho? Eu tô com uma dor aqui no canto da barriga, e o Google me falou isso. E geralmente era muito menos assertivo do que a IA fala. Então era tipo assim, tô com uma dor na barriga e era gases. Aí o Google falou que era uma metástase ou câncer, né? De câncer, exato. Hoje, não, a IA já é muito mais assertiva e o paciente já chega falando, não, doutor, eu coloquei no ChatGPT e ele falou que eu posso ter isso e isso. Eu vim meio que para confirmar, fazer um exame de imagem. Os pacientes já chegam bem direcionados assim. Então, quem sabe, se você não alimenta cada vez mais um blog com suas experiências pessoais, com como você faz a consulta e tudo mais, a IA não vai te recomendar, né? Então, com base no blog do Dr. Tal, que é uma autoridade que publica muito sobre isso, que inclusive atende em BH, e eu acredito que por responsabilidade, eu acho que já deve ter várias leis que mandam isso, a IA muitas vezes vai recomendar médico, né? Não, procure o médico. Então, ela às vezes faz isso, eu já testei. Eu já vi algumas vezes também. Então, é isso, é um potencial de geração de leads sem botar a cara, sem precisar ficar fazendo dancinha, sem precisar ficar fazendo vídeo. Interessantíssimo. Na Arco foi legal que veio esses dias um cara que é lá de Osasco, eu acho. Não é Osasco? Uhum. E ele pesquisou consultoria financeira em São Paulo, em Osasco, e a IA recomendou a gente que não estamos em São Paulo. Sim, a gente faz consultoria em São Paulo, mas a nossa sede não é São Paulo. Simplesmente porque ela leu, né? Cada vez mais a fonte da verdade das pessoas, assim, do afegão médio, vai ser jogar no Google e ele... pode parecer um resultado que é do Google, mas é do Gemini, no final das contas, né? Então, cada vez mais a verdade universal vai ser o que a IA vai cuspir para você, entendeu? Você tem que estar posicionado estrategicamente ali para você ser recomendado. Então, é um outro paralelo ali, para além do operacional, de como usar a IA a seu favor sendo médico, sabe?
Muito massa. E mais uma coisa que eu queria até te perguntar, Felipe, será que é exagero? Assim, a gente fala de finanças aqui demais, né? Seria exagero falar que a IA pode potencializar seus ganhos financeiros na medicina? Por quê? Porque se você está num contexto de consultório e usa a IA lá, você está usando a Voa, eu penso que isso pode, além de te conectar melhor com o paciente, além de aumentar os níveis de satisfação do paciente, pode otimizar o tempo de consulta, porque você, naquela papelada ali, o tempo inteiro, você acaba perdendo 10 minutos, 15 minutos. Sim. É um exagero falar isso ou você já acha que isso é verdade? Tem acontecido, isso depende muito da organização do trabalho, né? Então, você falo que, poxa, o tempo liberado, o cara vai utilizar para abrir mais agenda, para atender mais pacientes? Sim, ele pode fazer isso. Ou ele pode utilizar esse tempo liberado para estudar, para descansar, para fazer o que ele quiser. Mas você tocou nos 2 pontos realmente, assim, a experiência do paciente melhora muito, e isso, hoje, os colegas estão descobrindo que isso tem uma importância, né, fundamental, assim, até na captação de leads, né, que a gente estava falando aqui. Poxa, ter 5 estrelas no Google é importante hoje para qualquer profissional, né, para qualquer serviço. Então, fazer essa construção desde a parte de organização da agenda, e tudo, é possível sim você ter uma receita maior, né, ter um ganho financeiro maior. Eu tava pensando aqui se eu dava um spoiler, mas eu não posso dar ainda não. Droga, quase que a gente tirou. Quase. Eu quase fui, assim, eu falei, não, essa aqui eu não posso falar ainda não, tá? Mas tem algo muito nessa linha que a gente está preparando, tá, na Voa, e é justamente uma expansão, tá, da nossa entrega, dos nossos serviços, né, baseados em IA, e que realmente está empurrando para isso, para ser cada vez mais essa infraestrutura do profissional, da clínica, que, né, além de tirar toda essa carga, né, burocrática e apoiar no raciocínio e gerar documentos e tudo, vai apoiar também várias frentes, principalmente comunicação com o paciente, onde a gente consegue incorrer aí num resultado tanto financeiro quanto de satisfação profissional, transição de carreira, tudo isso. Boa. Posso dar um palpite aqui também sobre o que eu enxergo que poderia gerar valor para o médico, a fim dele conseguir ganhar mais dinheiro com a inteligência artificial no processo dele. Um médico, pelo que eu entendo, ele consegue, principalmente no particular, trazer clientes a ponto do valor que ele gera para o paciente, né? Eu ia falar cliente aqui, mas é paciente, né? Uhum. Então, se você se porta e você se posiciona como alguém que está antenado na tecnologia, já consegue utilizar bastante, talvez seja um bom motivo para ter um ticket médio mais alto. É um diferencial, entendeu? sem dúvida. E aí pensa bem aqui, Felipe, você é um médico e você já atendeu, sei lá, centenas de pacientes, todos você consegue ter uma boa conclusão. Eu estou tendo uma visão de business aqui, não sei se é muito bem assim que funciona, você pode até me corrigir. Mas as pessoas vão ver que você acerta mais e eu vi lá na Voa, por exemplo, que vocês têm por pacientes, vocês conseguem separar. Então, se você tem um histórico de todos os pacientes que já aconteceram, você tem o output final, tratou, resolveu, não resolveu, por que não resolveu, se você tem tudo esse histórico, você entra numa parte da computação que a gente chama de RLHF, que é Reinforcement Learning Human Feedback. Ou seja, você tem tanto feedback humano que o seu modelo é top, entendeu? Então, se você chega num médico, na qual o cara já está antenado, usa sempre a tecnologia, os pacientes deles são bem atendidos, e se não são bem atendidos, ele tem um track de por que não tem, você se torna um profissional de muito mais valor. Porque a sua chance de errar, na minha visão, é menor, porque você tem todo o histórico, você sabe exatamente o que aconteceu. Você tem uma taxa de assertividade alta, e as que não acertaram, você sabe por que vai corrigir para as próximas, isso é um médico bala, eu vou querer ir nesse cara, entendeu? Aí você pode aumentar seu ticket. Aumentar seu ticket, você traqueia tudo, você é um cara data-driven, você pode trazer essas informações para sua rede social e tudo. Então, além de você conseguir, novamente, visão de business, além de você conseguir entregar um resultado melhor para o paciente, esse cara não erra nunca, né? Não erra nunca não, mas esse cara erra bem menos do que os outros. Ele tem a tecnologia a favor dele e ele consegue, por consequência, cobrar mais caro por causa disso, sabe? É um ganho de performance mesmo, performance, né? Sim. Em todos os sentidos. O tempo é uma forma da gente mensurar esse ganho de performance, né?
Mas ele está também em outras frentes. É, Isso aí, muito bom. muito legal mesmo essa visão, Robson. E já que a gente falou de ganho financeiro, não posso deixar de falar da Arco aqui. Queria te entregar um presentinho que o time de marketing preparou para você, Muito Filipão. obrigado. O Robson vai ficar Maravilha. com ciúmes, o marketing não mandou para a tecnologia. Mas enquanto o Felipe abre o presente aí, eu quero falar rapidamente sobre a Arco. A gente, como eu disse no começo, a maior consultoria financeira para médicos. Então, funciona como o consultor tem um vínculo direto com o cliente, com o médico, onde o cliente pode delegar toda a sua vida financeira e decisões financeiras para esse consultor e para uma empresa de confiança que entende a rotina do médico. Então a gente funciona como uma consultoria 360 graus na vida. Então, desde o fluxo de caixa, que você vai lá sincronizar com o software que o Robson desenhou, a gente sincroniza com suas contas, com o cartão de crédito, para a gente conseguir definir orçamento, metas. Tem a parte de investimentos também, planejamento sucessório, planejamento de aquisição de bens, enfim, toda a sua vida financeira você pode delegar para uma empresa de confiança. Deve estar passando um QR Code na sua tela agora, é só ler, um consultor da Arco vai te chamar em poucos minutos para explicar rapidamente como funciona. E até um dado legal, vou até pedir para o Robson trazer, como é que é aquela pesquisa lá de quem tem um consultor financeiro, quanto que consegue poupar a mais? Olha, a do consultor financeiro eu não lembro exatamente, mas eu lembro da categorização do aplicativo. Boa, isso. Porque a gente tem um aplicativo que você consegue colocar lá o tipo de transação que é, para você ter no final do mês um concatenado e saber quanto que você gasta e quanto que você ganha e ter um apanhado. Uma pessoa, isso é dados da consultoria, uma pessoa que categoriza bem, ou seja, 90% dos gastos dela estão categorizados, ela consegue poupar até R$7.000 por mês. Até não, mas na média R$7.000 por mês. E uma pessoa que categoriza menos de 30% das transações está, em média, R$2.000 no negativo por mês. Então, a utilização do aplicativo interno lá e da consultoria no geral é o suficiente para ter um gap aí de quase R$10.000 numa pessoa que não se comporta bem com as suas finanças, numa pessoa que se comporta bem com as suas finanças. Assim, quando a gente dá aquelas dicas lá, sempre anote seus gastos, categorize seus gastos, pode parecer bobeira, mas uma pesquisa interna mostra que quem categoriza mais consegue poupar 9 mil, quase 10 mil reais a mais, simplesmente por organizar e anotar os seus gastos. Então a importância de ter uma consultoria e de ter um software bom, né, Robson? Eu vou fazer mais um paralelo aqui. Pode Igual falar. eu falei para o Felipe aqui, a gente tem um track de mais de 920 médicos, com todas as decisões financeiras que a gente tem tomado lá dentro, para conseguir auxiliar, para ver se a decisão que você vai tomar e que a gente vai te auxiliar é melhor do que, sei lá, N outras decisões que você poderia tomar. Então a gente tem todo esse track, nós somos uma empresa muito data-driven, que vai trazer a melhor condição para você, visto que a gente só lida com médico. Então a gente tem muito o conceito de saber a realidade da pessoa e de um nicho específico. Consultorias gerais não conseguem fazer isso. A gente tem o track exato do tipo de profissional que a gente lida para tomar a melhor decisão financeira possível. Perfeito, perfeito. Então, se quer saber mais, é só ler o QR Code, a gente te chama e te explica com mais detalhes. Filipão, então indo para o final aqui, cara, o que você diria para o médico que ainda está resistente com IA, que está, nossa, será que eu uso, será que eu não uso, será que o paciente não vai achar ruim, será que o paciente não vai achar que eu estou sendo substituído? Eu sei que tem muita gente resistente ainda, o que você falaria? Primeiro que a mudança é inevitável. Então, assim, quando a mudança ela é inevitável, a gente precisa saber, ter a sabedoria de que hora que a gente embarca e como que a gente embarca. Uhum. Por que eu digo que é inevitável? Por conta do salto que a tecnologia traz, né, a IA traz para a produtividade de um clínico, de um profissional médico. E isso é algo que a gente vê em outros países, assim, não tem volta, é uma adoção. Tem um dado legal que quando a gente compara a adoção de prontuário eletrônico com a adoção de inteligência artificial agora, a adoção é muito mais acelerada, mas muito mais acelerada mesmo. A ponto de quase não caber no mesmo gráfico, sabe? Uhum. Assim, a escala custa lidar com isso, porque é uma tecnologia muito mais fácil de se adotar e que gera um impacto muito rápido e que realmente transforma as pessoas. Então, o medo, o receio, ele sempre nos preservou enquanto espécie, mas quando ele é exagerado, ele nos trava, né? Ele não nos permite avançar, né? Então, o que eu quero dizer para esses colegas? Toda essa parte que traz risco, isso tudo, a gente
já lida, ou seja, a gente já entrega a tecnologia pronta para ser utilizada, né? Então, poxa, busque uma ferramenta que tenha validação, que seja validada por colegas mesmo, né, em mundo real, em escala, e dê uma chance, assim, dê uma chance para a IA te surpreender. E na Voa a gente vê algo que é muito interessante, Vitor, que é a diversidade de faixa etária. Uhum. Então, às vezes a gente fala, poxa, só é o pessoal mais jovem que está usando, pelo contrário, assim, às vezes colegas que nunca se adaptaram com digitação e tudo, agora pularam direto para IA, tá? Isso tem muito e comprova, assim, que realmente é algo que gera um valor grande no nosso dia a dia e é isso, não adianta a gente evitar algo que tá aí, tá acontecendo, é um paralelo com a internet, assim, né? Por falar, não, eu não vou adotar a internet hoje, não é possível mais você falar isso, porque a gente está imerso nisso, né? Então, e, de novo, como ferramenta, é super importante conhecer, né? Entender como que funciona para conseguir fazer o melhor uso sempre. Muito bom. E conta também, para quem quiser conhecer a Voa, como é que faz, como é que te encontra. Eu sei que você é um cara um pouco mais low profile, né? Mas como é que faz? Então, a Voa está no Instagram, @voa.health, e estamos também no nosso site ali, voa.health, tem lá a possibilidade de testar grátis durante 30 dias, é só entrar, clicar, fazer sua conta e experimentar sem medo, sem receios, e o pessoal vai ver que realmente é transformador. Perfeito. E aí, Robson, recados finais? Recados finais. Ó, se eu fosse médico, ouvir até o final aqui, eu ia pegar o papelzinho e anotar 3 pontos principais. Eu preciso de uma ferramenta para conseguir otimizar meu tempo, ter todos os dados dos meus pacientes e conseguir cobrar um ticket mais caro e ter o track de todo mundo que eu já atendi. Ter uma marca posicionada em blog para poder fazer o GEO funcionar do seu lado e não seja uma pessoa dependente de IA. Se você é uma pessoa na qual você é apenas um intermediário entre a resposta que a IA dá e a resposta que você passa para o seu paciente, o intermediário pode ser eliminado. Então você precisa de raciocínio clínico. 3 coisas aí que eu sairia dessa conversa aqui para, de fato, aplicar na vida real. Perfeito. Ó, agradecer demais vocês dois. Realmente foi muito rico. Gostei muito e aprendi muito aqui. Espero que o pessoal em casa também tenha aprendido. Muito obrigado, foi uma honra e até a próxima. Valeu.